Salve, paz e bem! Damos mais um passo ao nosso curso de teologia a partir dos padres da igreja. Estamos na era apostólica ainda, que são os padres que têm vínculo ali diretamente com os apóstolos ou discípulos deles. Após refletir um pouco a vida de Clemente, um grande homem na história da igreja, vamos dar mais um passo a partir de Santo Inácio de Antioquia. Eu estou falando mais ou menos pelo ano 107. É muita graça, é muita história. Estamos então nesse âmbito do ano, no início do século II, 107. Inácio é um bispo da igreja. Ele foi condenado, talvez na época do imperador Trajano. Nesse período, houve um grande massacre e perseguição aos cristãos. Então, o Inácio, Igne, que significa fogo, natus, nascido, Inácio, Inhatus, que significa nascido do fogo, o seu nome. Inácio foi condenado à morte. E de onde ele está, de Antioquia, ele é enviado até Roma para ser sacrificado lá. Nesse trajeto desta viagem, ele escreve 7 cartas. 7 cartas. E é o que chegou para nós, até nós hoje, são essas 7 cartas. Endereçadas a cidades, uma carta direcionada a Policarpo. Meus irmãos, são cartas fantásticas e nos mostra a estrutura, inclusive, da igreja no primeiro século do cristianismo. 107, estamos falando assim, então, um pouco de 60, 70 anos depois do evento Jesus Cristo. Então, como era a igreja? Já vimos a Didaqué, já vimos Clemente Romano. Vamos ver, então, a estrutura da igreja, a hierarquia que já existia no ano 107. Os textos têm algo em comum, as cartas, a saber, olha o que cada carta tem, cada uma delas, elas repetem, porque é como se fosse a mesma carta praticamente para cidades diferentes. Estruturas iguais. Tem uma saudação, elogio das qualidades da comunidade, recomendações precisas sobre o que ele recomenda: fugir da heresia e agarrar-se à unidade da comunidade pela submissão do bispo. E, por fim, a saudação. Então, 4 pontos fundamentais nas cartas que nos ajudam enquanto comunidade. Se eu quero ser igreja apostólica, a igreja apostólica tem essas características. Primeiro, então, o que ele faz? Ele faz uma saudação, ele elogia a comunidade e depois ele exorta a comunidade a fugir de 2 coisas. Primeiro, da heresia e agarrar-se à unidade da comunidade pela submissão ao bispo. Costumo dizer com os meus alunos que é o texto que mais os bispos gostam. Quase todas as páginas aqui existe a figura do bispo, da unidade com o bispo. É fundamental isso. Ainda mais em tempos difíceis que estamos vivendo, onde muitos dentro da igreja têm questionado a autoridade e posicionamento dos nossos bispos. Vamos ver se isso é católico. E na verdade, interessante, em Santo Inácio é a primeira vez que aparece a palavra católico. É a primeira vez. É aqui, no ano 105, final dos anos 100, 90 até 110. É esse período. Então, devemos conhecer um pouco a nossa igreja, a nossa fé, a teologia que nasce a partir disso, inclusive a nossa eclesiologia, ou seja, o nosso modo de ser igreja. Falar de igreja apostólica, ligada aos apóstolos, não pode faltar esses elementos fundamentais. E que o bispo de Antioquia nos exorta a fugir de 2 coisas, repito, da heresia e de nos agarrarmos à unidade pela submissão do bispo. Isso, submeter-nos ao bispo. Então vamos diretamente à história. Vou pegar aqui o livro e meditarmos um pouco, refletir, e vou repetir algumas coisas, porque eu vou entrar em cada carta que mostra para nós um pouco esta igreja. E eu insisto, estou no início do século II.
107. Tem uma carta mais importante aqui, que é a carta aos Romanos. Ele escreve então, quais são as cidades aqui? Deixa eu repetir aqui. Deixa eu ver. As cidades são... ele escreve, deixa eu ver, aos Efésios, aos Magnésios, aos Traianos, aos Esminiotas, aos Romanos, tem uma diretamente a Policarpo, aos Filadelfienses, e assim acho que foram todas. Esminiotas, são todas as cartas a Policarpo. Então são 6 cartas direcionadas à comunidade e uma carta especial a uma pessoa, a Policarpo. Interessante, Policarpo, vamos ver a seguir, é o primeiro relato de martírio que nós temos na Idade Primitiva. É espetacular. Vamos começar então? Olha só a carta aos Efésios. Volto a dizer, por que é importante conhecer isso? Para entender como a igreja era, para sabermos como devemos ser. Por mais que nós evoluamos na vida, na história e assim por diante, nós temos que estar ligados à nossa raiz. Temos muitas igrejas hoje, muitos que falam em nome de Deus. Mas elementos fundamentais são importantes na igreja apostólica, que devem permanecer hoje. Vamos lá, a igreja aos Efésios. Eu vou pegar alguns textos aqui, e que vão repetir, como já disse, mas são importantes para nós. Ele começa a elogiar a comunidade dos Efésios, como é a ordem, e diz: convém caminhar de acordo com o pensamento de vosso bispo, vosso presbitério de boa reputação e digno de Deus, está unido ao bispo, assim como as cordas à cítara. Amados, se tem uma das riquezas da nossa igreja apostólica, católica, é a nossa unidade ao bispo. O bispo está unido ao presbitério, são presbíteros, como as cordas à cítara. Não existe padre sem bispo, e não existe bispo sem padre. No sentido da comunidade, da diocese ali recebida, porque ele sozinho não consegue. Que ninguém se engane. Quem não está junto do altar está privado do pão de Deus. Se a oração de 2 pessoas juntas tem tal força, quanto mais a do bispo e de toda a igreja. Tenhamos cuidado, portanto, para não resistirmos ao bispo, a fim de estarmos submetidos a Deus. A obediência ao bispo, segundo Santo Inácio, é o mesmo que obedecer a Deus. A gente vê um movimento interno na igreja, Brasil e mundo afora, uma resistência, uma campanhas, difamações contra bispos. Por mais que eles possam pensar diferente do que você pensa, uma igreja apostólica não pode existir se não estiver unida ao bispo. Todo grito fora dela ou para denegri-la não vem da igreja apostólica. Está claro, portanto, que devemos olhar o bispo como ao próprio Senhor. Existe apenas um médico, carnal e espiritual, gerado e não criado, que é o Cristo. Eu soube por aí, passaram alguns, levando mau ensinamento. Vós, porém, não os deixaste semear em vosso meio, tapando os ouvidos para não receber o que eles semeiam. Tem muita gente, já no tempo apostólico, aqui agora, que começam a semear coisas que não vêm de Deus, maus pensamentos, inclusive em relação à igreja e ao bispo. Diz Santo Inácio, tapa os ouvidos. Rezai sem cessar pelos homens, pois neles há esperança de conversão, a fim de alcançarem a Deus. Não se encontre entre vós erva do diabo, mas com toda castidade e temperança, permanecer em Jesus Cristo com a carne e o Espírito. Continua, estou dando a carta aos Efésios. Esforçai-vos para reunir mais frequentemente, para agradecer e louvar a Deus. Quando vos reunis com frequência, as forças de Satanás são abatidas e sua obra de ruína é dissolvida pela concórdia de vossa fé.
Aqui, já no século I, início do segundo, um convite à comunidade a se reunir mais vezes. É o que depois entra para a história a comunhão diária. Quanto mais nós nos reunimos e unimos em comunidade e unimos unido ao bispo, mais as forças do diabo serão abatidas e sua obra de ruína dissolvida. Agora, uma frase para você usar na sua rede social. Eu peço que essa frase coloque aqui para mim. Olha só. É melhor calar e ser do que falar e não ser. É bom ensinar se aquele que fala, faz. Repito. É melhor calar e ser do que falar e não ser. É bom ensinar se aquele que fala, faz. Ao príncipe deste mundo ficou escondida a virgindade de Maria, seu parto igualmente à morte do Senhor. Por isso devemos estar atentos para vencer toda a obra do diabo e da humanidade. Estamos unidos em comunidade. Segunda carta, ele escreve aos magnésios. Ele escreve a Magnésia, louva a comunidade, e aí depois diz: convém que não abuseis da idade do vosso bispo, mas pelo poder de Deus, Pai, lhe tributeis toda reverência. Por quê? Era um bispo muito novo. E a comunidade tinha dificuldade de aceitar o seu pastoreio. Seja qual for, se foi instituído pela igreja, reconhecido pela igreja, respeite, não abuse. Se não estamos dispostos a morrer por Deus, para participar de sua paixão, a vida dele não está em nós. É preciso não só levar o nome de cristão, mas ser de fato. Alguns falam sempre do bispo, mas depois agem de modo independente. Estes não parecem ter boa consciência, pois não se reúnem para o culto de modo válido, conforme o mandamento. Vocês que aqui na frente falam uma coisa, mas por trás falam outra. O seu culto não é válido. E de modo especial que falam do bispo. Cuidado. Sim, os bispos são homens, são pecadores, erram. Nesse momento, vamos sentar, vamos conversar, podemos talvez não aceitar, discordar do pensamento, tranquilo. Mas a forma que se é feita, no mundo de modo presente hoje, não vem de Deus. Não é um zelo que brota de Deus. Vem mais do inimigo querendo dividir. Olha só, continua ele. Assim como o Senhor nada fez, nem por si mesmo, nem por meio de seus apóstolos, sem o Pai, com o qual ele é um, também vós não façais nada sem o bispo e os presbíteros. Não tenteis fazer passar por louvável coisa alguma que fizerdes sozinhos. Pelo contrário, reunidos em comum, haja um só coração, uma só súplica, um só espírito, uma só esperança no amor, na alegria imaculada, que é Jesus Cristo. Nada é melhor do que Ele. Amados, para a Igreja Católica, a unidade ela é fundamental. A comunidade, esse movimento que vivemos hoje de fundamentalismo, de se isolar cada vez mais, isso fere a nossa catolicidade. Isso fere a apostolicidade. As pessoas hoje estão crescendo cada vez mais desvinculadas com a comunidade, com a igreja, são chamados desengrejados. Ele tem fé, mas não tem mais vínculo nenhum com a comunidade, decepcionado com a comunidade. A comunidade, ela é apostólica. A comunidade e a unidade, a celebração unida, ela é fundamental. Só assim conseguiremos vencer as forças do inimigo. Aqueles que viviam na antiga ordem de coisas chegaram à nova esperança e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida se levantou por meio dele e da sua morte. Vai dizendo aqui, antes, os anteriores observavam o sábado. Só que nós, agora, a comunidade cristã, nós não observamos mais o sábado, mas o domingo, o primeiro dia da semana. Nós temos ainda em nosso meio cristão algumas, de modo especial, os adventistas que respeitam e honram o sábado, porque está na Bíblia.
Nós cristãos, a partir de Cristo, na sua grande maioria, eles transferem o sábado para o domingo. E aqui nós temos um testemunho da comunidade apostólica, que observa o primeiro dia da semana, o domingo, e não mais o sábado. Outra carta. Vamos aos Tralianos. Tralianos. Ele louva a comunidade, diz o seguinte: da mesma forma todos respeitem os diáconos como a Jesus Cristo, e também ao bispo, que é a imagem do Pai, os presbíteros como a Assembleia dos Apóstolos. Sem eles não se pode falar de igreja. Olha que interessante. Já na igreja primitiva, a estrutura que nós temos, diáconos, presbíteros e bispos. Dizem alguns teólogos que o protestantismo chegou a questionar a autenticidade dessa carta por achar muito estruturada a igreja nesse período, mas se renderam. A igreja primitiva tem diácono, presbítero e bispo. E se não tiver estes, está faltando a igreja. Não se pode falar de igreja sem isto. Eu vos exorto, portanto, não eu precisamente, mas o amor de Jesus Cristo, a usar somente alimento cristão, abstendo-vos de toda erva estranha, que é a heresia. Heresia é tudo aquilo que não é considerado verdade. Talvez depois eu dê um curso só de heresias, que é interessante, as heresias antigas. A gente vai entrar nesse curso da patrística, mas depois algo específico para isso. É muito legal. E entender que isso repete-se no dia de hoje. Aquele que está dentro do santuário é puro, mas aquele que está fora do santuário não é puro. Ou seja, aquele que age sem o bispo, sem o presbitério e os diáconos, esse não tem consciência pura. Volto a afirmar. Unidade, comunidade é fundamental. E a igreja apostólica, ela é formada do bispo, os presbíteros, diáconos e o povo de Deus. Não pode-se falar de igreja sem isto. Uma heresia que existia no passado, ainda talvez hoje. Como dizem alguns desses ateus, isto é, infiéis, se Jesus sofreu apenas aparentemente. Eles que vivem apenas a aparência. Então, por que estou acorrentado? Inácio foi acorrentado por ser e mandado ser morto por causa de ser cristão. E havia uma corrente de pensamento que dizia que Jesus Cristo era como se fosse um fantasma, ou seja, o Deus não está tão encarnado nele, é aparente, é uma aparência. Negam, inclusive, então, a encarnação de Cristo, de Deus. Se eles acham, estão dizendo que Cristo é um fantasma, que Deus é aparente, então eu estou sendo condenado por quê? Por causa desse Cristo, que eu aceitei na minha carne, na minha vida. Ele é realmente verdade. Cuidado, meus irmãos, com aquilo que todos que vocês ouvem sobre falar de Deus. Há muita heresia em nosso meio. E a gente vai ouvindo, e os métodos dos heréticos se repetem até hoje. Mais à frente, a gente vai falar de um padre chamado Ário. Ário foi considerado herético pela igreja. E sabe qual a metodologia que ele tinha para disseminar as suas ideias? Música. Ele compunha as músicas que o povo cantava e repetia. Ainda hoje, muitos, talvez não pensando em ser heréticos, mas disseminam as suas ideias através de músicas. Inclusive músicas litúrgicas, de igreja, que não sempre retratam a imagem de Deus. A carta mais importante, podemos dizer, de Santo Inácio é a carta aos Romanos. E olha que interessante, já no início da igreja, olha a consideração em relação à igreja de Roma. Em todas as saudações de outras cartas, Inácio fala a igreja dos Magnésios, a igreja dos Efésios. Olha o que ele diz aos romanos. A igreja que preside na região dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada feliz, digna de louvor, digna de sucesso, digna de pureza, que preside ao amor, que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai. Já no início, vemos a primazia da igreja de Roma.
Lembra quando a gente falava de Clemente Romano, do primado de Pedro, né, que é os fundamentos disso? Aqui se repete. Há algo diferente à Igreja de Roma. Há algo primeiro, uma primazia desta igreja, um respeito a esta igreja. Por isso nós, como católicos romanos, estamos também submetidos e obedientes à Igreja de Roma que nos preside. O bispo de Roma é Papa. E ele preside-nos no amor. Isso é fundamental. Agora, a parte mais bela desta carta aos Romanos está por vir aqui agora. Olha o seguinte. O cristianismo, ao ser odiado pelo mundo, mostra que não é obra de persuasão, mas de grandeza. Ele escreve aos Romanos porque ele está se direcionando para Roma. E é lá que ele vai sofrer o martírio. E ele está preocupado que os romanos possam intervir no processo e impedi-lo de ser mártir. Ele vai dizer, ei, não, me deixa, não intervenham, deixa eu morrer, deixa eu me tornar, olha só gente, isso é belíssimo, trigo de Deus. A concepção da Eucaristia já está por trás. Trigo, Eucaristia, alimento. Deixa que eu me torne alimento. É a ideia de um martírio já como alimento. Olha só o texto. Escrevo a todas as igrejas e anuncio a todos que de boa vontade morro por Deus. Caso vós não me impeçais de o fazer, deixai que eu seja pasto das feras, por meio das quais me é concedido alcançar a Deus. Sou trigo de Deus, e serei moído pelos dentes das feras, para que me apresente como trigo puro de Cristo. Ao contrário, acariciai as feras, para que se tornem minha sepultura, e não deixem nada do meu corpo, para que depois de morto eu não pese a ninguém. Então, eu serei verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo não vir mais o meu corpo. Suplicai a Cristo por mim, para que eu, com esses meios, seja vítima oferecida a Deus. Espetacular. Ele está dizendo aqui, me deixe se tornar alimento. O martírio, tanto é que os mártires serão um grande fomento de crescimento dos cristãos. As pessoas perguntam, mas por que eles se deixam morrer? Por que eles acreditam a ponto de não valorizar a vida, deixar perder a vida por causa dessa fé? Esse é um dos motivos principais que cresce o cristianismo na igreja primitiva. E Santo Inácio tem a imagem de o martírio como trigo, como Cristo que morre na cruz, que é alimento. Ao morrer, aqueles que dão a vida alimentam o corpo de Cristo, alimenta a igreja de Cristo, alimenta nós. Por isso, toda a mortificação é alimento. Esta é a essência do cristianismo. Continua ele, aos Romanos. Possa eu alegrar-me com as feras que me estão sendo preparadas. Desejo que elas sejam rápidas comigo. Acariciar-lhes para que elas me devorem logo. E não tenham medo, como tiveram de alguns e não ousaram tocá-los. Se por má vontade elas recusarem, eu as forçarei. Fogo e cruz, manadas de feras, lacerações, desmembramentos, deslocamento de ossos, mutilações de membros, trituração do todo o corpo, que os piores flagelos do diabo caiam sobre mim, com a única condição de que eu alcance Jesus Cristo. É belíssimo. Lógico que o martírio, gente, é uma graça que Deus dá. Ninguém vai sair se oferecendo, não, mas é uma oportunidade que se aparece na vida e ele tem consciência de que sou estrangeiro aqui nessa terra. A vida é toda de passagem. E o mais importante é que eu vou dar a minha vida em oferta a vocês. E a minha vida será alimento para vocês. Tanto é que estamos até hoje falando de Santo Inácio de Antioquia. Vamos continuar as próximas cartas no próximo programa, tá bom? Continua aí, eu tenho mais um pouquinho para falar sobre Santo Inácio. Um grande abraço.